Queridos irmãos, que a luz de Jesus toque a cada um de nós, que as mãos de Maria beneficiem a todos aqueles que ainda não tenham as sensibilidades tocadas e não tenham sentido as sensações do amor materno, aquele amor nutrido pelo aconchego na consanguinidade das almas. Abençoados aqueles que se deixam tocar, que se deixam ser vistoriados, posso dizer, pela espiritualidade que os cerca. Queridos irmãos, estamos, amigos, atravessando um período de conturbações na Terra, de grandes dificuldades dos homens, de um aceleramento das condições atmosféricas, a nos trazerem sob grandes preocupações. Estamos vivendo e nos permitindo ver os sofrimentos alheios. E muitas vezes arguimos, será que nós também vamos passar por um tipo de sofrimento desta monta? Irmãos, a cada momento, a cada século, as articulações de energia se manifestam de maneira positiva ou negativa, promovendo assim o desenrolar dessas grandes movimentações das terras e das águas, transformando com isso os seres, as suas manifestações negativas e as suas tendências deturpadas, trazendo-os de novo ao plano espiritual a se reformarem, a reformularem as suas ideias, a prestarem mais atenção naquilo que fizeram e no que são. Como digo, que além dessas movimentações das terras e de águas, grandes são as movimentações espirituais hoje, não? Assim, todos esses momentos vividos na esfera são de crescimento, de aperfeiçoamento, de aparelhamento melhor para o espírito. Vivenciamos, amigos, momentos de aprendizado e crescimento. Movimentações, como as do momento, os trazem sob um alerta maior, não é? Sob uma vigília maior sobre vocês mesmos, não é assim? E esta observação íntima, que hoje os toca lá dentro do ser, promove um exercício a vocês, uma percepção mais aguçada, uma comparação com aquele que está ao seu lado, uma percepção do que você é, do que se dispõe e uma percepção de como um grupo se manifesta e se comporta, uma sociedade, como também vocês podem observar aqueles que estão distantes e que não se permitem envolver por vários movimentos do momento. Amigos, embora em alguns momentos eu tenha delicadamente tocado em cada um de vocês, sabemos que as manifestações acontecerão de uma outra maneira. Mas, muitas vezes, as almas não se acham em inércia, ocupadas ou apenas observando. O que acontece é que, muitas vezes, não existe essa percepção aguçada para entender que as suas posturas devem ser modificadas, para que tenham um desempenho positivo, favorável, amigo, e para que haja um entrosamento entre vocês e todos aqueles que lhes rodeiam. Amigos, vamos agir de maneira que algum dia vocês possam despertar, entender que é preciso despertar. Queridos irmãos, muitas vezes não nos colocamos dentro de um contexto de caridade
porque nos achamos já num prosseguimento de caridade, próprio viver, não é? Conviver familiar. Mas nós precisamos despertar, porque em nossas movimentações, o marco da caridade precisa existir diante de qualquer criatura, não somente quando frequentamos uma casa de fé ou uma consanguinidade, não, mas diante de cada alma com as quais lidamos na nossa sequência vivencial. Os que já conseguem contribuir com as suas presenças numa casa de fé ou dentro dos seus laços familiares, doando-se, vocês precisam entender que esta caridade, ela vai abrir as suas percepções, ela vai abrir o seu coração e vocês vão sentir mais do que raciocinar. E nesse momento é que vão perceber que as suas doações e sensibilidades, elas precisam ser extravasadas. É necessário que a criatura se disponha a estes entrosamentos e não se exclua, achando-se além das condições dentro de uma casa de fé ou dentro do seu próprio lar. Amigos, todos se estão articulando como num tabuleiro de xadrez, mas é preciso que tomemos cuidado para não sermos derrubados ou derrubarmos a nós próprios, esquecendo-nos principalmente das normas básicas da boa convivência, que são o respeito, a doação, a compreensão, a grande paciência e principalmente os nossos deveres. Não nos esqueçamos, irmãos, de que viver em comunidade exige de cada um de nós uma frequência maior de percepções, a que não magoemos aqueles que nos querem bem, a não deixarmos um vácuo, um vazio nesses agrupamentos ou em nosso lar, nesse agrupamento familiar consanguíneo, porque esses vácuos, esses vazios nos farão sofrer. Talvez não no momento, mas ao final de cada movimentação ou depois, ao perceberem que tiveram a oportunidade que nada e que não se agarraram a esses momentos de caridade íntima, das grandes mexidas dentro de si próprios. Eu acho que vocês compreendem o que eu quero falar, que sabem o que eu digo, não é? Queridos amigos, todas as movimentações feitas por nós são oportunidades que trazemos a todos de avaliação, a que movimentem algo em seu íntimo, onde a espiritualidade está atuando, e também que sonda vocês, porque anotamos as atitudes de cada um, tentando colocar cada alma no lugar certo, para que tenham justamente, por exemplo, quando estão numa chefia, num comando, tenham a possibilidade de dar o melhor de si. Quando eu digo o melhor de si, eu quero dizer, não é tanto materialmente, não. O melhor de si como seres humanos, como irmãos e como amigos, respeitando e trazendo sob um elo de amizades mais profundas, companheirismo mesmo, e de posições a serem dialogadas, enfocadas e perseguidas. Amigos, o exercício em que vocês se trazem, seja ele num agrupamento a favorecer, em primeiro lugar, a vocês, ou em segundo lugar, aos mais necessitados, que esse exercício, essa proposta, continue até o final de suas vidas,
com respeito, com amizade, sem querer que uns obtenham mais do que os outros. Porque não existe, não precisa existir essa disputa, porque o objetivo é irmão, é único. Irmãos, em todos os momentos de calamidades, as criaturas foram acolhidas e englobadas, porque precisavam de um exercício maior em espírito. E os seus momentos foram cortados para que observasse as suas atitudes na Terra e tivesse oportunidades maiores em planos espirituais. Este momento vocês estão vendo e vivenciando hoje, não é? Portanto, não existe alinhamento ou condição desfavorável nessas fatalidades a alguém, porque todos são acompanhados após o desencarne. Todos que estão sendo movimentados vibracionalmente são acompanhados pelas equipes espirituais, possibilitando essas almas a se trazerem sob exercícios mais íntimos, fazendo com todos eles, visualizando que as fatalidades acontecem por livre movimentações das almas, em consequências necessárias do momento em que vivem. Esses exercícios precisam ser feitos. Os mesmos exercícios que vocês precisam quando encarnados, irão fazer quando desencarnados sofrerem as fatalidades. Farão isto em plano espiritual, o que será muito mais difícil, porque não terão as mesmas oportunidades que vocês têm quando vocês frequentam reuniões em suas casas de fé, quando vocês conjugam movimentações fraternas, quando vocês estão tendo hoje as grandes oportunidades que faltaram a muitos que desencarnaram por fatalidades. Aproveitem, amigos, as oportunidades que os irmãos espirituais estão lhes trazendo. Porque é importante nós nos conhecermos primeiramente, a nos sabermos exercitar na Terra, antes da nossa passada para o mundo espiritual. Estou lhes mostrando e comparando os exercícios, as possibilidades que alguns não tiveram, talvez por terem facilidades demais, ou talvez por um orgulho exacerbado, ou ainda, não é, por uma vaidade exteriorizada e não percebida. Enfim, amigos, por um poder exercido sem na observância maior de respeito ao seu próximo. Hoje, a espiritualidade traz estes exercícios e trabalha todos eles com vocês. Para quê? Para que, ao desencarnarem, não sofram tanto como os amigos que estão desencarnando com tantas conturbações e sofrimentos. Que Deus os abençoe e que possam examinar a si próprios, coordenando e comandando a sua mente, a sequencial de seus pensamentos, a que possam vibrar numa constância de paz e harmonia. Façam esse exercício constante, diariamente, e que Jesus lhes ajude a demonstrar o quanto cada um de nós precisa reparar em nosso íntimo, para que possamos burilar a nossa alma antes de voltarmos para o nosso verdadeiro lar.